Oi, gente, já voltei com um cafezinho para dar aquela energia na minha canequinha, que é meu xodó. É a canequinha que eu ganhei de uma tia minha lá do Rancho dos Gnomos. Não sei se vocês já ouviram falar, fica em São Paulo e é um rancho que se dedica aos cuidados de animais que foram maltratados, que sofreram abusos, violências, até abusos sexuais. Então, é um lugar que cuida da natureza, um lugar que expressa o amor aos animais e tem esse intuito mesmo de dar valor àqueles bichinhos que foram tão desvalorizados. Então, vamos tomar um cafezinho e estudar sobre a evolução histórica do Estado. Gente, entender a história é fundamental para que a gente possa entender o presente e principalmente essas características do Estado. Como nós vimos, o Estado ele é uma organização política que tem como objetivo regular essa sociedade. Ele é uma organização política jurídica da sociedade que tem um objetivo de proporcionar o bem comum, um objetivo comum e no mesmo governo, num território definido. E esse Estado, que eu vejo assim que ao longo da história ele foi mudando, ele foi se alterando, ele sempre teve esse principal objetivo, que é de regular a sociedade, de regular aqueles indivíduos presentes nas civilizações, desde um Estado antigo até a concepção de um Estado moderno. E só para contextualizar vocês, Jelinek, que é um dos doutrinadores pioneiros do estudo sobre o Estado, da teoria geral do Estado, acredito que até um colega eu até mencionei sobre isso com um colega na turma de segunda-feira, que eu queria lembrar o nome desse doutrinador pioneiro, foi o Jelinek, de teoria geral do Estado. E ele dispõe que, diante desse estudo do Estado, os estados que importam para esse estudo é o Estado antigo, o Estado oriental, é o Estado grego, o Estado romano, o Estado medieval e o Estado moderno. E a gente pararia nesse Estado moderno porque depois vieram outras concepções dentro do Estado moderno. Hoje a gente vai estudar até o Estado moderno. Nós temos uma ideia de Estado contemporâneo, que é o que a gente vive hoje? Temos. Mas a doutrina, ela dispõe que o Estado moderno, ele meio que foi se desenvolvendo, no sentido assim, um Estado moderno absolutista, depois nós temos um Estado moderno constitucional, até a gente chegar nessa ampliação de direitos que nós temos hoje. Mas eu gosto de trazer essa questão da idade contemporânea, que nós iremos ver mais para frente, mas que seria esse Estado com ampliação de direitos. Mas a figura do Estado, ela termina aqui no Estado moderno. Então, gente, quando a gente faz esse estudo da teoria, da evolução histórica do Estado, a gente tem que entender que não teve um desenvolvimento, uma evolução do Estado. A gente tem a evolução histórica, mas a evolução do Estado, a gente não pode fazer essa definição. Mas por quê, professor? O Estado, por exemplo, a gente não pode dizer que o Estado moderno, ele é mais evoluído que o Estado antigo? Não, a gente não pode estabelecer esse critério de crescimento do Estado. Por quê? Cada época teve um Estado da qual necessitava, teve um Estado que precisava. Então, era o que atendia aquela época, eram as características do Estado daquela época. Então, eu não posso dizer que um Estado antigo é inferior a um Estado medieval. Até porque, por exemplo, um Estado do futuro pode adotar características de um Estado antigo, um Estado de hoje, por exemplo. E Estado, quando eu falo Estado, gente, vamos indicar, por exemplo, o Brasil. O Brasil hoje, esse Estado brasileiro, pode adotar uma característica de um Estado feudal, de um Estado romano, ou um Estado inglês pode adotar uma característica da Grécia Antiga, do Estado grego. Então a gente não pode, primeiro ponto, não podemos estabelecer essa evolução do Estado, é uma evolução histórica do Estado. A gente tem que entender como que o Estado se deu em cada período, em cada época da história.
Então, essa é o primeiro ponto marcante para a gente começar esse estudo da evolução histórica do Estado. O primeiro Estado que nós temos é o Estado oriental, o Estado antigo. Professora, quando que se deu esse Estado? Nós temos datado que essas primeiras manifestações de Estado, do Estado antigo, que realmente fica para o lado oriental do planeta, se deu há 3.000 anos antes de Cristo. Então, realmente foram as primeiras manifestações que a gente tem notícia. E esse Estado, ele vai se manifestar nas civilizações persas, nas civilizações mesopotâmicas, nas civilizações egípcias, nas civilizações entre os judeus, entre os hebreus. Então, realmente são esses primeiros sinais históricos de civilização humana. E como que era a base desse Estado? Aquela sociedade, esse Estado antigo, esse Estado oriental, ele se fundamentava pela teocracia. O que seria essa teocracia? Onde o poder religioso, o poder divino, ele vai dominar naquele Estado. Ou seja, a sociedade era influenciada pelos ideais religiosos de um poder divino. Em sua maioria, essas civilizações, elas eram politeístas. O que é isso, professor? Eu não me recordo. Era uma crença em vários deuses. Nós tivemos os judeus que eram e são monoteístas, ou seja, a crença só em um deus, mas as demais acreditavam em vários deuses. E esse fato do poder divino era o que imperava dentro daquela sociedade. E a teocracia fazia com que o poder fosse regulado pelo poder divino. E ela poderia ser manifestada de duas formas, a teocracia. Na primeira forma, em que o poder divino, esse líder divino, seria representado na figura do líder político. Ou seja, aquele que estivesse à frente da liderança do Estado seria a representação do líder divino. Então, aqui a gente até coloca que havia uma confusão entre as duas entidades. Você não sabia o que era o líder divino e o que era o líder político, porque eles se reuniam numa mesma pessoa. Ele teria o poder do líder divino para governar os indivíduos daquela civilização. Então, ele seria dotado de muito poder. Além de um poder religioso, teria um poder político. A outra manifestação da teocracia aconteceria quando o líder político ele era limitado pelo poder divino. Ou seja, o exercício do seu poder teria uma limitação em relação ao poder divino. E esse poder divino, ele seria representado por um grupo específico. E na época, muitos falavam que chamava grupo de sacerdotes. Então, esse grupo de sacerdotes seria a manifestação do poder divino e esse grupo controlaria o poder daquele líder. Então, no primeiro momento, a gente tem uma confusão entre as personalidades do poder do líder político com o líder divino, que eles se reuniriam na mesma pessoa, e no segundo momento, esse líder seria controlado por um grupo de sacerdotes. Mas sempre a gente tem que ver que é um estado unitário, ou seja, com um poder único, em que esse poder ele vai se misturar com a figura do poder religioso, de um poder divino. E isso faz com que o Estado, na época, fosse cheio, eivado de poder. A outra característica importante da sociedade antiga, desse Estado oriental, desse Estado antigo, é que era uma sociedade dividida por castas. E o que seria isso? Seriam como se fossem segmentos da sociedade em que cada casta, cada segmento teria direitos e benefícios. Então, determinadas castas teriam mais vantagens, mais benefícios e mais direitos que outras, sendo que as castas que não tinham acesso a esses direitos eram a grande maioria dentro de um Estado antigo, de um Estado oriental. O acesso aos bens, o acesso
a esses direitos era bem limitado a essas castas privilegiadas. Então, outra questão que a gente pontua é que como o poder ele vinha de um ente divino, esse poder ele não era questionado pelos indivíduos, ele era um poder praticamente absoluto, porque vinha de uma concepção religiosa. E a gente tem que estabelecer uma diferença entre a civilização dos judeus e as demais civilizações. Lembra que eu disse para vocês que os judeus eles eram monoteístas? Então, os judeus eles não tinham um culto, uma devoção ao seu líder político. Por mais que fosse uma sociedade também baseada na teocracia, na região ali de Israel, entre os judeus, não havia essa idolatria e essa total devoção ao líder político e religioso, diante do fato deles terem um caráter mais monoteísta. Outra questão importante é que o Estado de Israel, à época, ele foi pioneiro na promoção de direitos. Porque lembra que eu disse para vocês que as demais civilizações eram formadas por castas e eram poucas as castas que tinham acesso aos direitos? Então, as demais não tinham seus direitos privilegiados, viviam, digamos assim, à margem dessa sociedade. Mas no Estado de Israel já acontece o contrário. Lá, os escravos, os estrangeiros e também escravos, estrangeiros e... só um minutinho aqui. E os despossuídos, gente, é porque eu tinha colocado aqui e fugiu da minha cabeça. Mas para o Estado de Israel, que foi um dos pioneiros nessa garantia dos direitos, os escravos, os despossuídos e os estrangeiros também tinham seus direitos assegurados dentro do Estado de Israel. Então, isso foi uma inovação para a época, porque nas demais civilizações a gente não tinha essa figura do acesso aos direitos, até porque era bem limitada a determinadas castas. Outra característica importante do Estado antigo, do Estado oriental, foi que eles tinham um objetivo de expansão territorial, ou seja, de conquista de novos povos. Então, era um objetivo central de um líder de um Estado oriental promover políticas que promovessem essa expansão do territórios, realmente conquistando outros povos. E o que eles faziam? À medida que eles conquistavam outros povos, eles anexavam esse território ao seu território e esses povos que eram do território dominado virariam escravos, eles não teriam direitos. E por esse fato de expansão territorial que a gente tem uma dificuldade na época de se estabelecer um território específico para aquele estado. Porque como, por exemplo, um estado persa sempre vivia conquistando outros territórios, ali a gente não tinha um território do estado persa definido. A gente não poderia determinar quais eram os limites daquele território devido a essa expansão territorial, essa conquista por mais terras dentro daquele povo. Então, essas, gente, foram as características do Estado antigo, do Estado oriental. Uma outra questão que eu quero, para a gente finalizar esse Estado, voltando sobre o Estado de Israel, entre os judeus. Por mais ainda que eles tivessem esse pioneirismo, essa modernização de garantia dos direitos para os escravos, para as pessoas que não tinham posses e para também os estrangeiros, eles ainda estavam inseridos numa sociedade teocrática e estavam inseridos num contexto de um Estado antigo, porque o povo não fazia parte do governo. Ali o governo estava nas mãos somente daquele líder político,
que dá uma dessas características também do Estado antigo é esse fato da unidade, ou seja, é um Estado unitário, está nas mãos de somente um líder. Então, o povo não manifestava dentro desse governo, eles não tinham uma atuação política ali dentro. Então, é outra característica. Então, apesar de Israel garantir direitos, ele tinha, infelizmente, essa característica como as demais civilizações. Nós vamos passar agora para o Estado grego. O Estado grego, ele vai ser manifestado de 1100 a.C. até 146 a.C. E esse Estado grego, gente, a principal característica dele é a municipalidade. Professora, o que é isso? Vamos olhar o contexto da palavra. Municipalidade vem de municípios. Então, esse Estado grego, ele vai ser formado por cidades-estado. Aqui a gente não tem a visão de um estado geral e várias cidadezinhas. Não. Aqui o que importa pra gente é que cada cidade-estado, cada cidadezinha é um estado, que é o que os filósofos gregos chamam de polis. Então, cada polis, ela formaria um estado, ela teria uma regulação, uma administração. Era como se fosse realmente um mini-estado. Reforçando, não temos a figura de um estado abrangente que tem essas pequenas cidades. Não, cada cidadezinha será um estado. Cidade-estado, formação das polis. Polis significa cidades, vem de política e significa cidades também para os gregos. Então, gente, a primeira característica é essa municipalidade, formação das cidades-estado. E aqui na Grécia Antiga, no Estado grego, nós tínhamos uma certa heterogeneidade de culturas entre as cidades-estados. Professora, o que é isso, heterogeneidade? Significa que a cultura de uma cidade-estado era diferente para outra. Por exemplo, nós não temos sempre a figura de Atenas e Esparta. Cada uma possuía uma característica. Atenas era voltada mais para um lado filosófico, mais para esse culto de ideias, mais para o desenvolvimento racional, enquanto que a Esparta, ela promovia guerra, ela tinha a arte da guerra em suas mãos. Mas o que importa aqui na teoria do Estado para nós era como o Estado se organizava, que apesar da gente ter características bem diferentes de uma cidade-estado para outra, a organização política era praticamente a mesma. E como que se dava essa organização política numa cidade-estado? Primeiro, a gente tem na Grécia Antiga a formação dos primeiros conceitos sobre democracia. O que a gente tem hoje de democracia começou lá na Grécia Antiga. É claro que bem diferente do que a gente tem hoje, mas a democracia, o povo no poder, começou na Grécia Antiga e nas cidades-estado. Então, a forma que eles se organizavam era uma democracia direta, uma democracia participativa, em que os cidadãos faziam as leis, eles regulavam as atividades da polis, da cidade-estado, eles iam para as ágoras, que eram praças públicas dentro das cidades-estado, para fazer leis, para discutir sobre a organização das cidades. Aristóteles coloca isso bem no sentido de política, que a política vem para Aristóteles dessa necessidade que aqueles que eram considerados cidadãos iam para as ágoras para discutir a política da cidade ali. Então, as relações de poder, o que seria feito dentro das cidades, seria discutido por esses cidadãos. E ali, entre esses cidadãos, eles escolheriam aquele que iria regular, aquele que seria o líder daquela cidade-estado. Então, o poder era manifestado pelos cidadãos. Então, era uma democracia participativa. Nossa, Ana Flávia, interessante, que bom, né? Todo mundo participava.
E é aí que nós temos a principal diferença com o conceito de democracia que nós temos hoje. Hoje, o poder emana do povo. Graças a Deus, somos uma democracia, o poder emana da gente. Mas é um contexto bem diferente da democracia da época das cidades-estado da Grécia Antiga. Porque lá, o conceito de cidadão, o conceito de ter direito a participar da democracia era bem restrito, ele era bem individualizado. Por quê? Só era considerado cidadão na Grécia Antiga aquele que era homem, aquele que era livre, aquele que possuía bens, ou seja, posses. Que bens é esses? Terras, e aqueles que eram nascidos ali naquela cidade-estado. Então vejam que é um conceito bem restrito, é um conceito bem específico de cidadão. Então, por mais que a gente falasse em democracia, olhando no contexto de hoje, era algo restrito, mas a gente não pode fazer essas comparações tão incisivas, porque senão a gente faria um certo anacronismo, porque era o conceito que eles tinham de cidadão na época. Por mais que a gente não concorde hoje em dia, era a filosofia deles, era o que eles consideravam certo à época. Então a gente não pode julgar aquele momento. A gente reconhece que hoje, graças a Deus, o conceito é mais amplo, nos engloba, mas na época era o que eles tinham. Então, gente, a forma de organização política era essa, uma democracia participativa, uma democracia direta, em que esses cidadãos regulavam aquela cidade-estado através da criação de leis feitas por eles, e eles iriam eleger um representante para governar aquela cidade-estado. Lembrando, gente, que eles iriam se reunir nessas ágoras para poder fazer essa definição das políticas em si. Outra questão, para o Estado grego à época. Como eu disse para vocês, eram cidades-estado, então eram mini-estados. A extensão territorial dessas cidades-estados era bem pequena, era bem reduzida. E isso para eles era de extrema importância. Porque para a cidade-estado, eles tinham uma característica de autossuficiência, de autorregulação, de autossobrevivência. O que significa isso, professora? Que para eles era fundamental que eles conseguissem sobreviver somente com aquela cidade-estado. Se eles conseguissem sobreviver somente com os recursos que eles produziam, sendo autossuficientes, já estava ótimo, eles não precisariam de mais ninguém. Tanto que nós temos uma outra característica do Estado grego, é que eles não tinham um viés expansionista, como era no caso do Estado antigo. Aqui eles não pretendiam conquistar novos territórios, novos povos, agregar novos povos ao seu Estado. Somente aquela cidade-estado, somente aquela extensão territorial, somente os indivíduos que estavam ali, bastaria, porque eles tinham esse princípio da autossuficiência. Se eu consigo me regular, se eu consigo sobreviver com o que eu tenho aqui, para mim tá ótimo, eu não preciso conquistar mais ninguém. Então, os territórios deles eram bem definidos, bem determinados, porque eles realmente queriam ser uma cidade-estado reduzida, pequena. Então, partindo desse contexto de autossuficiência, a gente parte para uma ideia produzida por Aristóteles, que é o conceito de autarquia, que essas cidades-estados, essas polis, elas eram consideradas autarquia. Eu vou até ler para vocês o conceito que Aristóteles propõe. O conceito de autarquia de Aristóteles, referente ao modo de organização da polis grega, como um todo econômico, político e social, estruturado por todos os meios para abastecer a si. Então, o que significa? Que aquela polis, ela vai adotar formas de políticas específicas, formas de regras sociais específicas, tudo para atender a si. Então, quando a gente fala em autarquia,
grega, a gente fala em autossuficiência. Eles eram autossuficientes. Eram autossuficientes e onipotentes também. Outra questão, gente, que é muito importante para esse estudo da Grécia Antiga e do Estado grego, é que Platão, Aristóteles, eles dispunham o seguinte, que o homem pertence ao Estado. Como assim, professora? Que o homem, na época do Estado grego, ele não tinha direito a responder sobre si. O que significa? Que no que se refere aos direitos individuais, eles não pertenciam a um homem, eles pertenciam ao Estado, porque o homem naquela época pertencia ao Estado, ele era um objeto do Estado. E aqui a gente já tem até um contrassenso que, por mais que esses cidadãos eles definissem sobre as regras do Estado, definissem como que seria a organização do Estado, eles não tinham direito de definir regras sobre si, sobre suas liberdades individuais. Era como se o Estado respondesse por eles. Eles não tinham direito de responder por si mesmo, porque eles pertenciam ao Estado. Então, o Estado era uma figura de ética, de moral, e eles deveriam responder pelos homens. Na época, gente, a administração da polis grega, como ela se organizava, era baseada na educação, que era uma questão de conceituação, de evolução conceitual das pessoas. Como assim, professora? Então, quando a gente fala na administração da polis, a gente vai ter pessoas que vão ser responsáveis por cargos, pela gestão. Assim que, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil. Nós temos vários órgãos do governo federal, nós temos vários órgãos do governo estadual ou do governo municipal. Então, o que acontecia na época do Estado grego? Quem ficava nessa administração da cidade-estado precisava ser conceituado, precisava ser inteligente. Então, era uma administração baseada na educação. E como que acontecia isso? Num patamar mais baixo, ou seja, num nível de gestão mais baixo, quem ficaria era as pessoas que tivessem estudado música e educação física. E, gente, só uma questão, quando eu falo num patamar de organização mais baixo, não tirem o prestígio disso, porque só o fato de você estar numa organização da polis, para a pessoa, já era o auge, já era, assim, de uma excelência muito grande, até porque, como eu disse, a administração era baseada na educação. Então, nesse primeiro patamar de administração, nós temos os músicos e aqueles que estudavam educação física. E Aristóteles, ele dispõe o seguinte, que a pessoa, para estudar música, para estudar educação física, ela precisava ter uma disciplina e uma persistência muito grande, principalmente os músicos, porque eles precisavam ter uma persistência para aprender, porque o instrumento é difícil, o canto é difícil. Então, isso fazia com que essa persistência, essa disciplina tornassem eles capacitados para estar nesse primeiro escalão de administração das cidades gregas, das polis. Já num patamar mais elevado, os gestores públicos, numa gestão mais complexa, seriam aqueles que tivessem estudado geografia, tivessem estudado matemática, aritmética. Então, eles precisavam ter um conhecimento maior, precisavam ter um grau de complexidade maior para ocupar um cargo mais alto. Então, Aristóteles acreditava que o estudo da matemática, da aritmética, por exemplo, colocavam eles num grau mais elevado. E, gente, vamos falar, né? A aritmética realmente ela te deixa num patamar mais complexo mesmo. Eu, na época, gostava de matemática, mas a gente sabe que é complexo. Só para descontrair vocês. Não sei se vocês gostam de matemática, eu gostava, mas não era em todas as áreas, não. Mas eu gostava de um pouquinho de exatas. Enfim,
E num patamar mais elevado, que seria o primeiro escalão da administração dessas polis, dessas cidades-estado, estavam aqueles que iriam reger as polis. E reger as polis, o que significa isso, professora? Ou seja, aqueles que seriam os líderes políticos dessa poli, porque os cidadãos não iam escolher um líder, então seriam essas pessoas. E quem deveria ser essas pessoas? Aqueles que tivessem passado por todos os níveis de conhecimento, aqueles que tivessem tido, como se diz, todas as aulas de todas as matérias e também tivessem estudado sobre guerra, porque era necessário que eles também precisassem estudar a arte da guerra para estar ali na posição de liderança, porque se acontecesse algo dentro dessas cidades-estado, uma disputa entre uma e outra, a pessoa que estivesse ali estaria capacitada para tal finalidade. Então, gente, só para fazer um resumo, o Estado grego ele tem essas características. Possui os primeiros sinais de democracia, uma democracia participativa, uma democracia direta, em que os cidadãos são homens livres, são homens, são pessoas que possuíam bens e que nasciam no território. Nós temos a figura da municipalidade, que são as cidades-estados, que são autossuficientes, que têm a capacidade de autogestão, de auto-organização, e isso constitui a característica delas de ser autarquia. Nós temos uma administração baseada em conhecimento, e nós tínhamos também o fato da onipotência dessas cidades-estado e o fato do homem possuir ao Estado, do homem pertencer a esse Estado, não tendo direito à sua individualidade. Outra questão que eu queria ter falado de última característica é que eles não tinham o fim de expansão do território, eles não tinham a finalidade de conquista de outros territórios, de anexação, e por isso tinha um território definido. Gente, vamos passar agora ao Estado romano. O Estado romano, ele surge em 754 a.C. e vai até a morte de Justiniano no ano 565 depois de Cristo. Então vejamos que foi um lapso temporal muito grande do início desse Estado romano para o fim do Estado. Gente, eu vou parar por aqui e vou gravar um outro vídeo, porque eu acredito que esse vídeo já está bem comprido. Aí a gente volta com o Estado romano e Estado medieval e Estado moderno.